Muito bem. Boa tarde, senhores e senhoras. Após uma série de palestras institucionais de ordem econômicas, jurídicas, mesmo políticas, estamos, neste momento, dando início, nesta sala e em outras, uma série de palestras e encontros técnicos, onde, então, nós poderemos debater questões relevantes no que se refere à temática deste congresso. No caso deste nosso encontro, debateremos sobre segurança e operação de rodovias. E, desde já, chamo os palestrantes para fazer parte da mesa. O engenheiro Alexandre Castro Fernandes, do DENIT. Engenheiro Roberto Freitas, de RF Consultoria. E inspetora Maria Alice Nascimento Souza, da PRF. Ok. Então, tu queres que eu chame? Chamo para fazer parte da mesa o policial rodoviário Stênio. Como foi avisado, nós teremos um tempo máximo de 25 minutos para cada um dos palestrantes, e as perguntas deverão ser dirigidas à mesa no final das palestras. Vamos dar início, então, ao primeiro palestrante da sessão, o engenheiro Alexandre Castro Fernandes, que vai falar sobre PIAF, Postos Integrados Automatizados de Fiscalização. Com a palavra, o Alexandre. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à BCR pelo convite, dizer que é com muita satisfação que o DENIT vem fazer uma apresentação sobre uma temática que tem sido desenvolvida e trabalhada dentro da nossa autarquia, e um tema de grande relevância também no cenário de segurança rodoviária brasileira. Então, eu gostaria de dar início à minha apresentação. Cadê? Aqui. Estás precisando de um aparelho para trocar? Sim. Ok. Bom, antes de dar início especificamente, eu quero apresentar quais são os objetivos da nossa apresentação. Então, o primeiro grande objetivo é dar uma visão geral do que significa e do que é o PIAF, explicar a forma como ele foi concebida dentro do DENIT. Nós vamos abordar também o modelo de contratação, qual foi a forma que o DENIT contratou esses postos. Vamos explanar também sobre como foi construído os anteprojetos de engenharia. E, por fim, nós vamos falar um pouco sobre a conclusão e de quais são as expectativas do DENIT em relação aos PIAFs. Tá? Bom, para começar, eu queria contextualizar essa apresentação e dizer que o DENIT ele sempre foi pioneiro no que diz respeito à pesagem em movimento. Tá? Desde a década de 70, o DENIT ele já vem trabalhando com pesagem em movimento. O DENIT, na época, o DNR, ele foi pioneiro na montagem da legislação, na construção de um projeto que atendesse a essa necessidade. E desde então,
esse modelo atual que foi construído na década de 70, ele foi um modelo em que ele está em vigor até hoje, em grande parte das concessionárias e até então pelo DENIT. Então, apenas para explicar como é o modelo de pesagem hoje no Brasil, eu queria mostrar esse slide em que a gente tem como que é a concepção da pesagem. Então, nós temos aqui um pátio de pesagem, nós temos uma pista de desaceleração, e aqui no ponto indicado como número 1, nós temos uma balança que a gente chama de balança seletiva. Balança essa que o veículo tem que passar a 60 km por hora, tá? Tendo algum indício ou sendo acusado por essa balança de pré-seleção que há um excesso de peso por parte desse veículo, o veículo é direcionado para a balança número 2, que é a balança de precisão, que nós chamamos. E nessa balança de precisão, a gente pesa numa velocidade de até 10 km por hora, e havendo algum tipo de manobra por parte do motorista, a gente pode solicitar que seja feita a repesagem do veículo, tá? E caso seja constatada alguma irregularidade pelo excesso de peso, o veículo ele tem que parar aqui e fazer todo o procedimento com agente de trânsito para processamento dessa multa. Então, basicamente, esse é o modelo atual de operação no Brasil, que foi constituído na década de 70, mas ressalto que ele está em vigor até hoje em grande parte das concessionárias e em grande parte dos estados. Bom, dentre as principais tecnologias que nós temos nos postos de pesagem, o que nós podemos destacar foi o que eu já comentei em relação a essa pesagem em movimento a 60 km por hora e a pesagem de precisão. Cabe ressaltar que essas balanças que foram construídas na década de 70, aproximadamente em 2004, 2005, o DENIT promoveu uma modernização desses postos de pesagem. E com essa modernização, nós implementamos a videoauditoria, a fotofuga, para que a gente pudesse trazer uma evolução tecnológica nesses postos. Tá aqui 3 imagens sobre como é o funcionamento, como uma imagem aérea dos postos de pesagem, uma foto da pré-seleção e uma foto do pátio de estacionamento de um PPV. Bom, diante de toda essa sistemática que nós temos, o DENIT, nós temos alguns desafios. E que desafios são esses? Muitos desses equipamentos, que por mais que eles tenham sido modernizados há 15 anos atrás, eles começam a se aproximar do final da sua vida útil. Então, a gente está esbarrando com esse primeiro desafio. Nós precisamos modernizar os nossos equipamentos. Tá? Então, muitos desses equipamentos, eles foram herdados da época do DNR. Segundo, que a infraestrutura dos postos ela se tornou inadequada. Então, se você pegar o raio de curva, frente às características e à composição veicular, essa atual configuração não nos atende. O terceiro grande desafio do DENIT é fazer com que a gente tenha toda a malha rodoviária coberta com fiscalização de excesso de peso. Tá? Nós sabemos que os gastos do governo com manutenção de pavimento eles são muito altos e a partir do momento que nós temos uma fiscalização efetiva, nós conseguimos reduzir esse custo de manutenção. E, por último, ao meu ver aqui, é a questão mais importante, é a nossa limitação de recursos humanos. Hoje, qualquer órgão de trânsito, ele tem uma grande dificuldade em relação a agentes de trânsito. Então, nessa concepção e nessa modelagem atual, os órgãos de trânsito precisariam de uma quantidade muito grande de agentes de trânsito para que a gente desse sequência nessa fiscalização. Então, postos esses desafios,
surgiu, em 2012, o DENIT discutiu a necessidade de se atualizar o Plano Nacional de Pesagem, tá? E essa nova concepção foi criada. Tá? Em 2012, o DENIT celebrou um termo de cooperação com a Universidade Federal de Santa Catarina, e essa equipe vem trabalhando arduamente, desempenhando estudos e pesquisas acerca das tecnologias utilizadas pelo mundo e fiscalização de peso. Bom, com tudo isso aí, nós conseguimos montar a concepção do PIAF, tá? desse posto integrado de fiscalização. E, basicamente, nós mantivemos alguns dos conceitos lá da década de 70, em termos de pré-seleção e pesagem em movimento. Tá? Porém, nós fizemos uma evolução tecnológica. Tá? A primeira grande vantagem do PIAF é que nós vamos fazer a pré-seleção na faixa de rolamento, ou seja, o veículo que está transitando com as cargas dentro daquilo que é previsto nas resoluções do CONTRAN, ele não vai ter necessidade de entrar naquele pátio e fazer aquela pesagem a 60 km por hora. Tá? Então, nós vamos fazer no PIAF a pré-seleção na própria pista de rolamento. Então, se o veículo não tiver nenhum indício de sobrecarga, esse veículo continua transitando na rodovia. A segunda questão que é importante destacar é que as infrações elas vão ser processadas de forma automatizada, diferente da modelagem que é feita hoje. Hoje, para um veículo ser multado, ele precisa entrar no pátio, estacionar, descer com o documento do veículo, carteira de habilitação, nota fiscal, para que ele, então, seja autuado quanto ao excesso de peso. E, por último, é a montagem de uma central de controle operacional. Os agentes de trânsito, eles vão fazer toda a supervisão do trânsito via uma central de controle operacional. Tá? E essa central ela vai funcionar 24 horas por dia e vai estar interligada com cada um dos postos. E para a gente conseguir isso, foi necessário fazer uma alteração na legislação de pesagem. A resolução 459 ela foi construída com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, com o apoio da ANTT e de demais órgãos de trânsito. E essa resolução, basicamente, retira a obrigação de ter um agente da autoridade de trânsito em cada posto de pesagem. Então, essa é uma resolução que nos permite fazer essa fiscalização via remota. E, recentemente, agora em agosto, foi publicada a Resolução 547 do CONTRAN, o qual padroniza o procedimento para a gente identificar o real infrator que cometeu aquela infração por excesso de peso. Essa foi uma das grandes dificuldades que os órgãos de trânsito tinham para imputar a penalidade ao verdadeiro infrator. Contratação. Bom, a forma que o DENIT utilizou e que vem utilizando em grande parte das contratações foi o RDC integrado. Essa contratação ela inclui a elaboração dos projetos, a construção da edificação do posto de pesagem, a operação e a manutenção. Então, hoje, no nosso contrato dos PIAFs, as empresas serão remuneradas por um índice de desempenho, e esses índices de desempenho, eles têm tudo a ver com o rendimento que vai desde a elaboração do projeto até a operação. Então, se a empresa cometer alguma falha na parte de projeto ou na construção, ela vai poder sofrer essa penalização lá no pagamento da operação desses postos. A grande novidade também que nós utilizamos foi a separação. Hoje nós temos um contrato para elaboração de projeto e construção e um segundo projeto de operação. Apesar da mesma empresa ser detentora desses contratos, ela tem uma responsabilidade, o que antigamente não funcionava dessa forma. Antigamente a gente tinha uma empresa que fazia o projeto, a gente tinha uma segunda empresa que fazia a construção dos postos e uma terceira empresa que fazia a operação. Então, muitas vezes, a empresa que estava lá na ponta, na operação, sofria por erros de projeto ou sofria por erros na construção da pista. Então, hoje, a gente acaba com esse conflito de interesse e a gente imputa à própria empresa que está elaborando o projeto a responsabilidade
por operar. E o terceiro grande fator que é importante destacar é a implementação acelerada. Então, nós conseguimos vencer um prazo muito grande, porque hoje nós temos que fazer a contratação da pesagem, do projeto, depois a contratação da construção, depois a contratação da operação. Então, quando a gente reduz isso num contrato só, nós ganhamos tempo e o tempo passa a ser um aliado nosso. Hoje nós temos esses contratos que estão separados por projeto, construção e operação, e a nossa grande intenção é potencializar a operação. Então, se a gente tiver algum tipo de problema na fase de projeto, seja ela algum problema ambiental, algum problema de desapropriação, a operação do posto não vai ser prejudicada por conta disso. Bom, nós fizemos também, antes de fazer essas licitações da contratação dos PIAFs, nós montamos os anteprojetos, e os anteprojetos, eles foram montado com base em alguns estudos que o DENIT já possuía, e todos os pontos que o DENIT possuía, eles foram validados. Nós fizemos visitas em loco, nós fizemos sondagem, nós fizemos diversos estudos antes de validar um ponto para colocar no anteprojeto. Tá? Então, aqui a gente tem uma foto de um ponto, né? Não dá para ver aí, mas o ponto vermelho, que é a localização da estação de controle de pista, depois o ponto de início e de fim do posto em si. Tá? Bom, e aí no nosso anteprojeto, nós desenvolvemos o projeto geométrico, o projeto de pavimentação, a pista de serviço, a sinalização, o arquitetônico, drenagem e a iluminação. Então, muitos desses anteprojetos, eles vão se transformar aí no projeto executivo. Como a empresa que possui a responsabilidade de fazer os levantamentos, ela tem que verificar e adequar a necessidade de cada um desses projetos de acordo com a realidade encontrada em campo. Implementação e futuro. Bom, hoje o DENIT tem 35 PIAFs contratados, tá? Aqui estão os estados elencados em relação à construção desses novos pontos. Os investimentos foram investimentos da ordem de 150 milhões de reais, considerando a elaboração de projeto, construção e a operação. Hoje nós temos também 27 pontos em estudo, tá? A gente tinha esses pontos já validados, porém a gente tem esbarrado em algumas dificuldades na primeira etapa do PIAF, então alguns desses pontos eles estão sendo revistos em função dessas dificuldades que nós encontramos. E, por último, nós temos aí 64 potenciais locais para implantação. Então, isso aqui, fazendo um link em relação aos objetivos do DENIT, a nossa intenção é cobrir toda a malha rodoviária federal brasileira com fiscalização de peso. Bom, direcionadores do modelo futuro. Então, o nosso grande projeto, a grande intenção do DENIT é maximizar a abrangência da fiscalização. Por quê? Porque com isso a gente consegue reduzir o número de acidentes, nós vamos fazer uma preservação dos investimentos que são feitos em pavimentação, nós vamos fomentar a competição justa e preservar o meio ambiente. Então, o nosso grande objetivo, a grande intenção do DENIT é fazer com que a gente tenha fiscalizações eficientes, que nós temos um sistema eficiente. Tá? E, por último, a gente está em tratativas também com a NTT para a definição de um plano nacional de fiscalização rodoviária. Tá? A grande intenção hoje que o governo tem sinalizado é que a gente construa um plano nacional e não fique só o DENIT pensando de uma forma, as concessionárias pensando de outra, mas que haja uma integração desses entes para que a gente possa ter, no Brasil, uma fiscalização mais eficiente. Tá? Bom, me coloco à disposição e obrigado. Ok, Alexandre Castro Fernandes. As perguntas serão feitas no final das 3 palestras. Ok, terminou antes do prazo, parabéns. Mas, ok, poderemos já
esse tempo já está sendo reivindicado aqui pelos demais palestrantes. Vamos ver. Mas, assim, muito obrigado pela sua manifestação. Me impressionou bastante esta resolução de número 547 do CONTRAN, que retira a necessidade do agente. 459, ok. Tá? Isso é um dos maiores empecilhos, tanto nas estradas sob jurisdição federal, como nas estradas estaduais. E também você finalizou com ressaltando a necessidade de integração. Eu diria até que é importante esse chamamento, mas os estados deverão se enquadrar automaticamente nessa nova metodologia do governo federal, porque se as estradas federais estiverem bem fiscalizadas no que se refere ao excesso de carga, as estradas estaduais, de uma maneira geral, passarão a ser rotas de fuga das balanças das estradas federais. Então, se os estados não se adaptarem, nós vamos transferir a destruição do pavimento das rodovias federais para as rodovias estaduais. Então, isso aí... Mas vamos deixar para o final, então. Bom, ok, pessoal. Vamos, então, dar andamento ao nosso bloco, chamando o engenheiro Roberto Freitas, da RF Consultoria, que vai falar sobre área de descanso nas rodovias. Só antes, Roberto, me informa aqui o Alexandre, que tem um vídeo para ser passado para os presentes, que deixaremos para o final, então, das 3 manifestações, ok? Com a palavra, Roberto. Bom, as primeiras palavras é para agradecer a BCR pelo convite em fazer essa apresentação e agradecer a presença dos senhores que vieram prestigiar assistindo à apresentação. O que eu vou mostrar foi em decorrência de um projeto, de um contrato com o DENIT para fazer a elaboração de estudos e para implantação de áreas de parada, estacionamento na rodovia 364 em Rondônia. Nesse contrato eu fui o coordenador geral e o responsável técnico, e foi dividido em 4 etapas. Um levantamento de informações, estudos técnicos preliminares, desenvolvimento dos projetos e elaboração do projeto piloto. Bom, levantamento de informações. Primeiro, uma pesquisa bibliográfica em que nós tivemos muito material nos Estados Unidos, no Brasil, pouquíssimo, na Europa, na França, alguma coisa também, em espanhol, pouca coisa, mas existia também. Aí coletamos dados existentes, muito pouca coisa na região, em tráfego, em parâmetros econômicos, muito pouca informação. Aí fizemos visitas técnicas no Brasil, onde existiam áreas de estacionamento, quais as que estavam operando bem, quais as sugestões que nós poderíamos tirar dessas visitas em vários postos aqui no Brasil. E fomos também aos Estados Unidos, visitando postos lá nos Estados Unidos e participando de debates e também de órgãos específicos que tratam desse assunto. Com isso, foram feitos estudos preliminares. Uma complementação de dados, que basicamente foi contagem classificatória dos veículos, e entrevista com os motoristas, para conhecer a demanda, o que existia em perfil do usuário da 364. Com base nisso, foi-se estimado a demanda para dimensionar as edificações e tentar também localizar trechos, áreas de terrenos para a construção desses postos.
Isso tudo tinha uma reunião que era apresentada a fase que estava, debatido com a plateia e tal, e aí saíram os projetos arquitetônicos, paisagísticos, com vegetação local, de preferência, e a maquete eletrônica do posto. Essa elaboração do projeto piloto, na verdade, é uma viabilidade do empreendimento, estimativa dos custos, das receitas, e então fazia-se a viabilidade e tentou-se ver se havia possibilidade de parceria pública-privada. Esse gráfico mostra muito bem a situação que existe nas rodovias aqui federais. Você tem no vermelho acidentes com gravidade, que são feridos e mortos. E em amarelo é que não houve nenhum ferido nem morto. Dá para perceber que cerca de 50%, um pouco mais, dos acidentes são de gravidade. Esse trecho que nós estávamos estudando ia de Vilhena a Porto Velho, cerca de 700 quilômetros. Aqui mostra algumas imagens de postos que eram 58 ao longo desses 700 quilômetros, e muitos postos sem condições alguma de funcionar para apoio aos motoristas, aos veículos também. E a carga, que de muito roubo. Aí tem algumas imagens, foram várias. Fizemos, então, as contagens volumétricas para definir o tráfego na rodovia e uma projeção para 10 e 20 anos. A gente pode ver à esquerda, seria Porto Velho, à direita, Vilhena, na divisa. O tráfego de caminhões é o amarelo, né? E o de ônibus é bem pequeno, e de automóveis bem representativo na vizinhança de Porto Velho. Mas ao longo do trecho vai caindo bastante. Aqui umas imagens em que mostram as entrevistas que foram feitas, não só com os caminhões, mas também com os veículos, com os automóveis. Nessas entrevistas procuramos fazer perguntas bem objetivas, usamos muitas vezes moças para ter um contato mais amigável com os caminhoneiros. Esse parâmetro que está aqui é um dos mais importantes, porque eu ouvi na Assembleia Legislativa de São Paulo para a redação da lei dos caminhoneiros, na época, cada um falava uma coisa, você não tinha nenhum dado que fosse de fato aferido. Nós entrevistamos 2.000 caminhoneiros e vimos o seguinte: eles estão mais ou menos no vermelho, né? Dirigindo durante 14 horas, é a jornada deles no volante, e cerca de 2 horas e meia para almoço e 7 horas e meia dormindo. Então, o gráfico ao lado mostra isso, quer dizer, eles não costumam viajar à noite, como diziam, eles viajavam de fato durante o dia. Nas entrevistas perguntamos muitas coisas, é lógico, nessa apresentação não dá para falar tudo, né? Mas nós vimos quais os itens mais importantes para os caminhoneiros: segurança, ter banho, chuveiro, lanchonete, restaurante, banheiros, a parte de combustível, oficina, etc. Tanto os caminhoneiros quanto os motoristas de veículos, de automóveis, o item 1, segurança. Eles sentiam que era mais importante de tudo, era ter a segurança no pernoite. Aqui são trechos, como não existia um terreno definido para fazer a construção do posto, nós indicamos assim, nesses 10 quilômetros aqui, seria um local que poderia ser selecionado para fazer a construção do posto. Isso em Porto Velho, Ji-Paraná e Vilhena. Nas instalações iniciais, teriam que ter sinalização de identificação da área de estacionamento, vias separadas para a circulação dos automóveis, ônibus e caminhões, bombas de combustível, estacionamento pavimentado,
que é rodovias pavimentadas, guarda de segurança diurna e noturna, isso estou falando de Porto Velho, que é o maior, né? Banheiros masculino e feminino, sanitário, chuveiro, lavanderia, serviço mecânico, etc. E para o futuro, então, ampliava estacionamento de 200 veículos para 300 e com uma cancela automática para controle, um posto médico e as lojas de conveniência. Bom, o prédio de serviço tem setor administrativo, lanchonete, loja de conveniência, sala com segurança, lavanderia, vestiários e apoio para os caminhoneiros, sala dos motoristas, internet, ambulatório, vestiários, banheiros e lavanderia. Com isso tudo, foi feito o cálculo do custo e o cálculo da receita e chegou-se a essas taxas internas de retorno bem razoáveis. Quer dizer, se fosse o investidor, ele mesmo comprar o terreno, a taxa de retorno de Vilhena seria 11, de Paraná também, Porto Velho quase 15. Mas se o DENIT entrasse com o terreno, que é um item que pesa no orçamento, ou desapropriar uma área e entregar para o concessionário, aí a taxa vai bem mais alta, 30, 32 e 35. Falando agora sobre o que existe nos Estados Unidos. Lá tinha esse Rest Area, isso começou em 1930 no país, e Truck Only. Esse conceito de Rest Area, não sei se... Não, aí já não coloquei. Esse conceito de Rest Area é uma parada. O usuário da rodovia dá uma parada para descansar, fazer um lanche, ir ao toalete e prosseguir viagem. Tem mais ou menos, digamos, 2 horas, no máximo, de permanência. E esse Welcome Center, na divisa dos estados, tem o material, mapas e informações para o viajante que vai entrar no estado e que tem interesse em conhecer isso. Muito bem. Surgiu, então, iniciaram, né, uns postos chamados de truck stops, que era só para caminhoneiro, mas sendo operado pela iniciativa privada e tendo custos e pernoite. Não tinha limite de 2 horas, podia pernoitar. Depois ampliou-se isso, mais a Travel Plaza, que é uma coisa maior, em que podia ter também veículos e também aquelas motorhome que podiam parar. Esse é só um exemplo do Texas. Cada ponto desse é um local em que existe um rest area, que a diferença principal é a seguinte: aqui no Brasil, se você tem uma rodovia, o órgão rodoviário responsável, sob a jurisdição do órgão rodoviário, ele tem do ponto A ao ponto B a rodovia. Lá, não. Ele tem do ponto A ao ponto B a rodovia e os postos de descanso que são da jurisdição do órgão rodoviário. Então, é bem diferente. Não é só a estrada, é a estrada e o apoio aos usuários é da jurisdição do órgão. Isso aqui é uma vista aérea de uma rest area lá na Flórida, em que você tem... Daqui, ver se dá para... Não dá para ver muito bem. Opa! Você tem essa via mais acima, é só para automóveis. No centro tem os banheiros e tem vending machine, você compra com moeda, não tem funcionário praticamente. E outro caminho é das carretas que pernoitam ali. É só para uma parada de descanso e prosseguir a viagem. Aqui mostra exatamente estacionamento de automóveis, os boxes com os mapas, informações, mesas de piquenique, que a família, se estiver viajando, pode fazer, e a venda de sanduíches, alimentos e tudo. Aqui é outra visão. São postos da iniciativa privada. Isso é fantástico, porque o sujeito começou com 2 ou 3, você olha o mapa,
está cheio agora no país inteiro, são firmas imensas fornecendo refeições, e não é só uma não, tem muitas. Esse é um exemplo de uma fachada de uma empresa dessas, que é o Travel Center of America. Aqui uma visão que foi impressionante, eu não tive nenhuma dificuldade em entrar e fotografar. Eu tinha receio que dissesse, pô, com essa época de terrorista, vem um cara fotografando tudo. Não teve nenhum problema, ninguém me questionou, eu fotografei a loja de autopeças, conveniências e o local de pequenos reparos. Bom, essa NETSO é uma organização que anualmente faz um encontro de proprietários de áreas de estacionamento. Essas áreas de estacionamento são áreas que atendem a necessidade muito local, dependendo se é uma região próxima à cidade, pode ter mais recursos para automóveis. Esse é o congresso que mostra os fornecedores, as reuniões e os debates, e eu vi que era uma tendência de tentar juntar todos os modos de transporte no posto. Quer dizer, não era só caminhão, era também automóveis e motorhomes. Bom, aí o nosso trabalho foi feito, a gente apresentou o projeto, mas aí sugerimos ao DENIT, na época, que fosse feito o que nós denominamos de PARC, Ponto de Apoio Rodoviário Certificado. Para isso, uma instrução de serviço do diretor-geral do DNR poderia dar partida para isso. O que é que significaria? Que um órgão iria avaliar, primeiro, fazia o padrão, para ser um posto como similar em hotéis, de 1 estrela, de 2, de 3, de 4, de 5, e para que isso fosse feito, para cada categoria de estrela, o que seriam as instalações necessárias para ter essa classificação. E esse seria um totem em que identificaria. Então, o usuário da estrada, vendo uma coisa dessa, sabe, não, isso é uma coisa garantida, eu posso entrar, porque o governo já avaliou como a mesma coisa feita em hotel. Os 3 postos que nós projetamos em Rondônia, se eles prosseguissem para o Acre até a divisa do Peru, era uma saída para os portos do Pacífico, evitando todo aquele deslocamento de soja que é feito por Santos e é feito por também Paranaguá. Mas hoje não existe porque não tem nenhum apoio. Isso aí é terra do ninguém, você não consegue ter nenhuma garantia que vai fazer isso. Como no caso dos acidentes também, a maioria da malha rodoviária federal, só uns 10% é que são de rodovias duplicadas. Então, pista simples, mão dupla, carretas de 40%, 50% no tráfego às vezes, você para ultrapassagem, isso todos sabem, já falaram, enfrenta o tráfego de frente, é uma coisa que provoca muito acidente, né? Então, os motoristas com 14 horas de jornada, fica muito difícil eles não se acidentarem nesse regime. Bom, na época que nós fizemos, 2012, não tinha nem lei do caminhoneiro, não tinha nada. Em 2015, a esperança é muito grande, porque já tem a lei do caminhoneiro sancionada, só tem o mesmo problema anterior. Sim, dirijo 4 horas e meia, mas vou dormir aonde? Vou parar aonde? É isso que está faltando, a ação do governo para que seja implantado. Saiu um decreto com regulamentação da lei e também saiu uma deliberação do CONTRAN para essa fiscalização do tempo de descanso, mas é furado o problema de não ter aonde. E a portaria do Ministério do Trabalho, que é condições de segurança e higiene. Bom, seria importante que fosse desenvolvido um plano diretor das parques em que levantava os pontos de apoio existentes para conhecer
os critérios de classificação dos quartos por estrela e fazer os procedimentos para implantação, com instalações existentes para serem adaptadas aos padrões, e aí seria certificado, é a última letra, C, seria o fortificado. Aqui nós vamos mostrar, acho que ainda dá um tempinho, da maquete de um posto. Agraciado com mais 10 minutos, então vou falar um pouco a mais sobre. Podia falar muito mais tempo, mas queria dizer o seguinte: muitas coisas foram abordadas. Por exemplo, prostituição infantil. Nós tivemos levantando esse problema, existe, e é dificílimo de solução, porque muitas vezes as famílias é que levam essas crianças para poder ganhar dinheiro. E eu vi também que havia muito prejuízo para a cidade de Porto Velho pela ausência de local de estacionamento das carretas. Eles entravam, circulavam nas principais avenidas, e isso era um problema sério, porque saíam catando frete e largando as carretas em cima de calçada, enfim, uma coisa louca aquilo, né? Um problema também importante era furto de carga, que também nós fomos perguntar e eles disseram o percentual de furto que deu foi relevante, né? E que, assim, por isso que eles pedem segurança. Segurança é o item principal para poder ter garantia que não vão ter assalto e prejuízo da carga.
Bom, enfim, tem muito mais outras coisas, mas eu vou deixar. Muito obrigado pela atenção. Ok, também um pouco antes do final do tempo, acho que a nossa terceira palestrante vai ficar com o tempo um pouquinho maior. Desde já, se for o caso, poderá contar aí com uns 2, 3 minutinhos. Bom, então muito obrigado, doutor Roberto Freitas, muito elucidativa para mim, assim, eu fiquei sabendo de uma série de questões. Quem sabe, né, Roberto, uma nova área que não se abre para concessões dessas áreas, né? Me parece que no nosso contexto econômico e financeiro, o governo fazer investimentos nessa área aí seria uma coisa um pouco complicada diante das nossas restrições orçamentárias. Mas se abrir, né, essas áreas de descanso para a iniciativa privada, quem sabe a gente tenha isso aí implementado num tempo menor do que se possa imaginar. Ok. E como terceira e última palestra, eu convido aqui a nossa inspetora Maria Alice Nascimento Souza, da Polícia Rodoviária Federal, que vai falar sobre segurança rodoviária. Boa tarde, senhoras e senhores. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, que a BCR nos deu, e agradecer a todos pela presença. Dizer que eu, apesar de ser mulher, eu vou tentar falar no tempo que foi dado a todos. Não sei se eu vou conseguir falar menos como eles, mas vou fazer o possível para não extrapolar o tempo. Até porque nós todos aqui já estamos há algum tempo aí, já vejo que tem alguém aí meio cansado, então não vou usar muito, não abusar muito, não. Mas o nosso tema é, como diz, com relação à segurança no trânsito, e só para fazer uma pequena introdução, todos sabem que nós estamos na década do trânsito, que foi assinada há 5 anos atrás pelo nosso presidente Lula, de acordo com todos os países, que nós nos responsabilizamos por diminuir os índices de mortes no Brasil, em todos os países também, mas principalmente os países em desenvolvimento, como o Brasil, que tem um alto índice de mortes. E nós estamos há algum tempo já, Ministério da Justiça, Ministério do Transporte, Ministério da Cidade, Ministério da Saúde, todos imbuídos nessa discussão desse Plano Nacional de Redução de Mortes no Brasil. Eu gostaria de iniciar, então, deixa eu ver se eu acerto aqui, a nossa apresentação, mostrando, né, que as parcerias, né, Ministério da Justiça, da Saúde, das cidades e também dos transportes, onde a gente trabalha com o Pacto Nacional pela Redução de Mortes no Trânsito. Bom, esse pacto, ele estabelece diretrizes para a redução das mortes no trânsito e enfrentamento dos crimes que favorecem o aumento da violência de forma articulada e integrada nas esferas municipais, estaduais e federal, considerando a capilaridade e mobilização das instituições estabelecidas. A meta desse plano é reduzir em 20% o número de mortes até 2018. Aqui um exemplo de um acidente que é muito conhecido por nós, que ele tem um impacto muito grande por ser um acidente de colisão frontal, tem alta velocidade, enfim, todos os requisitos de um acidente violento, onde a gente vê aí a situação como o motorista onde ele foi parar, né? E é muita realidade nossa por ser uma estrada sem acostamento, enfim, de mão única, que isso é a grande realidade do nosso país.
Aqui a tendência, né, o gráfico que mostra os acidentes no Brasil. E, por incrível que pareça, nós só temos no Brasil o resultado de mortes, que hoje, o último, totalizamos em 42.291.000. Por que só de mortes? Porque um dos problemas, um dos fatores é que nós não temos um sistema integrado de informação e nós só temos da Polícia Rodoviária Federal, nos 70 mil quilômetros de rodovias, e com relação aos outros estados, infelizmente, por não ter um sistema integrado, nós só temos esse dado que nós retiramos do SUS. Eu queria mostrar também que a Polícia Rodoviária Federal, nesses últimos 4 anos de gestão, nós fizemos uma linha de tendência aqui, mostrando que de 2010 até 2014 nós conseguimos reduzir esses índices de acidentes e com essa linha mostrando essa linha de projeção, deixa eu ver se eu consigo, acho que eu não estou me mostrar aqui a luzinha aqui, que mostrava essa linha de tendência. Se continuássemos a ter os índices de acidente que nós tínhamos até 2010, nós teríamos esse aumento na questão do custo social dos acidentes. Qual que é? Esse aqui. Aqui. Esse é o custo social dos acidentes, caso nós continuássemos com a linha de tendência que havíamos com relação às mortes no Brasil, nas rodovias federais. Quero deixar bem claro que aqui são rodovias federais. As rodovias federais, nesses últimos 4 anos, nós conseguimos reduzir os acidentes e o custo social, ele foi realizado através do IPEA, onde ele demonstra cada custo com relação ao acidente com mortes, acidentes com feridos, e somando tudo isso, nós conseguimos reduzir, né, os índices, e nós conseguimos diminuir em custo social para o governo 6,8 bilhões nesses últimos 4 anos. Isso significa 5.510 vidas poupadas nesses últimos 4 anos. E eu gosto muito de falar que, apesar da dificuldade da Polícia Rodoviária, de falta de efetivo, mesmo de equipamentos, com um trabalho voltado à gestão, com indicadores, com meta, com indicadores de esforços, focar em pontos críticos, colocar nosso efetivo, nossa capacidade tecnológica nos principais pontos, que a gente conseguiu dar esse resultado. E aqui, o Pacto Nacional pela Redução de Mortes de Trânsito, nós temos esses eixos que são eixos estruturantes, eixo esforço legal, eixo operacional, eixo veicular, que é na segurança veicular, eixo educação e cidadania e o eixo inteligência. Eu vou mostrar rapidamente cada eixo, que é bem rápido essa demonstração, porque cada eixo desse tem um estudo enorme. Aí entra o Ministério da Transporte, o Ministério da Cidade e várias outras instituições. Vou iniciar pelo estruturante, que uma das questões que eu já falei, aquela dificuldade que nós temos de demonstrar aonde estão os acidentes no Brasil, é justamente porque falta esse compartilhamento de dados. E o Ministério da Justiça tem uma proposta dentro desse plano dentro do Cinesp, que já é um sistema dentro da Secretaria de Segurança Pública, onde a nossa secretária Regina Mick já está integrando os sistemas com relação a homicídios, e nós também, a proposta é iniciar essa integração dentro desse sistema único, onde todos no país, ou pelo menos nas capitais, poderíamos iniciar essa integração. E uma das propostas é
justamente criar um boletim, digamos que seja muito difícil criar um boletim único, mas alguns dados, campos obrigatórios nos boletins, teriam que ser padronizados para que a gente pudesse ter essa informação. Porque, como todos nós que trabalhamos com gestão, sabemos que se nós não tivermos informações, dados estatísticos, diagnóstico, é impossível trabalhar com gestão. A Polícia Rodoviária, ela tem ela é possível fazer, porque hoje ela tem sistemas que ela pode trabalhar com todos os dados e diagnósticos que ela precisa. Aqui é um comparativo de infrações e acidentes fatais. É uma metodologia, da metodologia que eu estou falando, que inclusive de coleta e extração de análise de dados, que é o PCE. Essa metodologia, nós capacitamos nos últimos 2 anos todos os nossos chefes de delegacia e vários núcleos da área que atende essa parte de acidente, onde foi passado para todas as regionais essa tecnologia, para que todos eles soubessem trabalhar com os sistemas para poder fazer esses gráficos, para que a gente focasse os nossos recursos humanos e tecnológicos nos pontos que realmente necessitam. E não só no quilômetro, mas no horário, no dia que mais tem acidente, enfim, são vários dados que definem essa metodologia. Outra, dentro da infraestrutura, é a questão da melhoria da infraestrutura viária, que é aquela questão que todos nós aqui conhecemos, os problemas que temos hoje, da grande maioria das rodovias no país, são rodovias de via de mão simples, e que a gente precisa realmente, para que não tenha tantas colisões frontais. Um dado aqui que eu tenho é que 3% dos acidentes em rodovias de via simples causam 30% das mortes no Brasil. Então, para ver o quanto essa questão da infraestrutura das rodovias é importante para a questão das mortes no Brasil. Aqui é só para demonstrar a questão de como a gente trabalha, né? Que a gente chama trabalhar com essa visão de projeto, né? E responder esses projetos, tem que responder todas essas questões aqui, para que realmente a gente tenha um bom diagnóstico. Uma das questões também dentro da estrutura, nós temos uma proposta de ampliar o nosso serviço aeromédico, que a gente já tem alguns aeronaves no Brasil, e precisamos ampliar com o serviço de resgate, realmente, serviço aeromédico. A vantagem é que uma aeronave dessa, ela tem um raio de ação muito maior que uma viatura poderia atender. Então, nós propomos que a gente possa ter, em alguns pontos do Brasil, onde tem uma tendência maior a acidentes, que a gente possa ter a aeronave disponível. Já trabalhamos e realmente dá um resultado muito bom. Bom, das questões estruturantes também se refere aos nossos processamentos e custeio de multas, que eu vou deixar para falar mais à frente, que à frente tem mais uma outra oportunidade de nós falarmos. Esse é um bom exemplo de integração. Esse aqui é o nosso Centro de Comando e Controle Integrado, que é aqui na nossa sede em Brasília. Até convido os senhores, se quiserem ir lá fazer uma visita, conhecer. Foi digamos, iniciou esse Centro de Comando e Controle por causa dos grandes eventos, né? E a nossa sede, ela conseguiu trazer a Secretaria de Grandes Eventos para dentro da sede, onde a gente trouxe todas as tecnologias, as maiores tecnologias do mundo, e que a gente
com os adventos da Copa das Confederações, eu acredito, inclusive, que se nós for fazer uma análise, apesar do Brasil não ter ganho a Copa, mas a segurança pública ganhou a Copa, porque realmente nós tivemos ótimas avaliações sobre a questão de segurança. E qual que é, na minha opinião, o grande resultado da Copa na questão de segurança? A questão da integração, que estavam todos os órgãos, todos da área de segurança pública, inclusive Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, enfim, todos unidos com um único foco, e todos integrados e tendo condição de avaliar, através dos telões, todos os 12 estados. Então, isso é um legado da nossa gestão atual do governo federal, e que a gente quer estender isso para todos os outros estados. Voltando à questão do trânsito, um dos problemas graves que nós encontramos é quando a gente se refere à participação dos municípios. Aproximadamente 80% dos municípios brasileiros não têm estrutura voltada para a participação do município na questão do trânsito. Nós ressentimos muito grave esse problema, porque imagina que 80% dos municípios brasileiros não existe órgão que fiscalize o trânsito. E a maioria dos acidentes estão lá, nos municípios. Então, é um problema gravíssimo e que nós temos que enfrentar. E por que isso? Eu pergunto, por que dentro do governo, dentro dos municípios, não existe não dão essa importância? Primeiro, eu tenho uma tese, que aqui não é nenhuma pesquisa, nenhum diagnóstico comprovado. Porque, infelizmente, ainda no Brasil, a questão de trânsito não é tratado como um problema de segurança pública. Não é tratado. Se fala muito das mortes, dos homicídios, mas a banalização dos acidentes e das mortes no trânsito é como se fosse um problema, uma catástrofe. E eu acredito que tem que ser visto, sim, como um problema de segurança pública, que todos os governos estaduais, municipais, têm que estar engajados nisso. Faço uma pergunta, uma reflexão. Qual é o valor, no sentido que não tem nem como a gente valorizar, mas o que custa, qual a diferença, na verdade, de morrer por homicídio ou de morrer por um acidente de trânsito? Então, eu não entendo por que desse descaso com relação às mortes no trânsito. E vou ficar defendendo isso em todos os congressos que eu for, em todas as oportunidades que eu estiver, de demonstrar que nós temos que acordar para essa situação. A questão do eixo esforço legal, aqui nós temos alguns exemplos a dar, que nós grandes avanços tivemos nesses últimos anos com relação às mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Aqui um exemplo, o licenciamento dos ciclomotores, que até então não era obrigatório, abaixo de 50 cilindradas, e que agora, na verdade, é uma proposta do pacto para que seja obrigatório, porque é impressionante, se vocês forem para o Nordeste, se vocês forem para o Norte, vocês vão ver o quanto tem motos circulando sem licenciamento. Aqui uma outra proposta, que também a gente já é uma realidade, isso, na verdade, a notificação por velocidade, como fiscalização por velocidade média, ou seja, principalmente nas rodovias, onde isso é possível, se faz a notificação, às vezes,
tem aquele velho costume, hábito brasileiro, né? Ele passa por um radar e daqui até o outro radar ele tira o tempo que ele teve que dar uma paradinha aqui. E com essa proposta, ele vai ser multado pela velocidade média funcional, ou seja, se ele daqui até o outro ponto, o tempo que for normal a ser utilizado, ele passar o tempo, ele também vai ser multado. Também uma realidade agora, a questão da multa para os tacógrafos, né, com relação à velocidade, principalmente dos caminhões, que antes nós tínhamos os tacógrafos e não podíamos multar, e hoje já podemos fazer essa multa. Essa extinção da penalidade de apreensão de veículos, vou passar rapidamente, porque isso aí era uma lei que não deu certo e que a gente está propondo para que extingue. A questão da remoção, guarda e destinação de veículos. Esse também foi um trabalho muito importante que nós trabalhamos com a nossa Secretaria de Assuntos Legislativos e que hoje já está para a nossa presidenta assinar, que é a questão dos pátios, leilões. Todo mundo sabe aí o problema que nós temos com relação à taxa, remoção, guincho, guarda e regras para leilões. Então, a nossa presidenta deve assinar nos próximos meses, já está pronto essa proposta, e isso vai ter uma facilidade, agilidade muito grande. Quem anda por aí sabe o quanto temos pátios cheios de veículos por causa da burocracia, por causa de uma série de questões que nós, agora, com isso, vai facilitar. E isso para qualquer, não só para a rodovia federal, mas para qualquer local, inclusive as concessionárias estaduais, enfim. Aqui são as propostas que nós temos de aumentar, atualizar, não aumentar, mas atualizar os valores de multa, porque, gente, os valores realmente estão muito irrisórios. Então, a tendência aqui, a gente tem uma proposta para atualizar o valor dessas multas. Depois, se a gente tiver algum tempo, se vocês quiserem saber curiosidades, a gente pode informar qual mais ou menos serão os valores. Bom, aqui com relação a condicionar a liberação de verbas federais ao fornecimento de dados de acidentes. Então, aquela questão que eu comentei com relação à integração dos dados, nós temos uma proposta que condicione, digamos, hoje, o governo federal ele repassa verbas para Estado e municípios com relação à questão do trânsito, mas ele não tem nenhuma contrapartida. Então, no caso, a proposta é que condicione isso para que eles estejam juntos, integrados nesse sistema para eles receberem essas verbas, essas liberações. Bom, aqui, com relação aos processos, daquilo que eu tinha dito lá com relação às multas, né? Então, nós temos várias propostas aqui, que vai desde processo eletrônico, né? Porque nós temos que desburocratizar os nossos processos de multas. É muito grande a burocracia, o custeio, o processamento de multa é enorme. A Polícia Rodoviária Federal ela tem uma grande parcela do orçamento dela que ela tem que pagar ao correio para poder encaminhar as multas. Então, a gente está colocando aqui utilização do cartão para pagar as multas, reconhecimento de penalidade e cumprimento a partir dessa data, ou seja, aquele velho problema quando você quer transferir teu carro, está com multa e não pode, às vezes, quitar a multa porque tem que aguardar aquele prazo para chegar, enfim. Então, a gente está propondo isso também. Desconto maior para quem como é que é? Não estou conseguindo. Desconto maior para quem reconhecer a pagar antes do vencimento. Ou seja, se a pessoa ela reconhece que realmente ela cometeu aquela multa e ela quer pagar antes
de passar por aquele prazo todo, ela pode... a proposta não sei se nós vamos conseguir, mas ter um desconto de até 50%. Isso já é realidade em alguns países, só que também ele tem que dizer que ele não vai entrar com nenhum recurso depois. Enfim, tem todas essas propostas que eu já vi aqui, que o meu tempo já está esgotando, e eu tenho muita coisa para frente. Com relação à operacional. Então, o projeto Rodovida é justamente levantar onde tem os pontos mais críticos, fazer focar no que todos nós sabemos que as questões que mais cometem mortes hoje no país. A integração institucional com os estados e municípios para ampliar as fiscalizações, e essas seriam as fiscalizações: motocicleta, transporte coletivo, alcoolemia, uso de cinto de segurança, sinal, avanço de sinal e fiscalização de velocidade. Eu vou passar muito rápido aqui com relação ao crash test, que eu acho que até falei ontem já alguma coisa com relação a isso, que no Brasil, infelizmente, não é obrigatório fazer o crash test para trazer para nós recebermos os veículos. Aqui também com relação às motos, nós propomos o freio ABS, que hoje é só para quem tem moto acima de 300 cilindradas. Os equipamentos obrigatórios, que hoje é só o único equipamento obrigatório é o capacete. A obrigatoriedade também do airbag na lateral. E a estabilidade, a questão da melhor estabilidade no veículo. Ok. 2 minutinhos para encaminhar a conclusão. Ok. Com relação ao nosso projeto, tem vários projetos na área de educação. Tem um aqui que eu queria rapidamente demonstrar, que é o... Não, cadê? Para melhorar ainda, voltou. E o cinema rodoviário, que é um dos projetos de educação voltado à criança, rapidamente um filmezinho que mostra a importância que é trazer essas crianças, fazer essas palestras, ter essa oportunidade de interagir com elas. É uma carreta que foi doada pela Receita Federal. Nós ampliamos ela, melhoramos, fizemos um cinema das crianças, com direito a pipoca, refrigerante e tudo mais. Bom, gente, eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo, porque tem tanta coisa boa para mostrar, mas, infelizmente, o tempo é curto e eu não quero também abusar de vocês. Mas é isso que eu tinha que mostrar e dizer para vocês que a Polícia Rodoviária Federal está à disposição, inclusive, se alguém tiver alguma... querer acrescentar alguma coisa ou nos ajudar com esse plano, realmente a gente está aberto para todas as sugestões. Meu muito obrigada a todos. Ok, parabéns. Sim, eu sei, sim. Tá. Ok, antes de passar a sessão de perguntas, aliás, os presentes poderiam ir pensando nas perguntas, enquanto a gente solicita o apoio que passe o vídeo institucional do DENIT e depois do PIAF do DENIT. Bom, ok. Me informa aqui a Maria Alice que o dela já está no ponto. Então, para agilidade, vamos passar o vídeo institucional da Polícia Rodoviária Federal após o do PIAF DENIT. Ok? É só continuar a apresentação que estava sendo mostrada.
Onde é que está o controle da... Eu gostaria de voltar para a apresentação da Maria Alice. Como é que faz? Ok, foi muito bom, deu para ver que não é só a aplicação de multas. O espectro de atuação da Polícia Rodoviária Federal é muito maior, como se pôde observar. Eu pergunto para o apoio se tem condições de passar o vídeo institucional do PIAF DENIT. Alguém responde? Sim ou não? Sim? Então toca a ficha. O sistema de pesagem de veículos está sendo modernizado para melhor fiscalizar e controlar o sobrepeso nas rodovias brasileiras.
O novo modelo incorpora tecnologias que permitem a automatização e a integração da fiscalização rodoviária. Os postos atuais serão modernizados e serão construídos novos postos PIAFs. Os PIAFs serão monitorados por CCOs com a fiscalização remota por agentes de trânsito durante 24 horas. No novo modelo, os veículos serão pesados e pré-selecionados na própria rodovia e em velocidade normal. Somente entrarão no posto de fiscalização os veículos indicados como potenciais infratores na pré-seleção. Os demais veículos seguirão viagem sem serem incomodados. Depois de pesados na balança de precisão e confirmado o excesso de peso, os infratores receberão o auto de infração pelos correios. O PIAF é dotado de fiscalização eletrônica de fuga, sendo que os condutores que não atenderem às orientações serão autuados na forma da lei. Os veículos com sobrepeso, sujeito a medidas administrativas, deverão entrar no pátio e o condutor dirigir-se ao guichê de atendimento. No guichê, o condutor terá acesso ao ticket de pesagem. O condutor poderá contatar o agente de trânsito que está no CCO acompanhando a operação do PIAF, podendo trocar informações, enviar documentação e receber orientações. São inúmeros os benefícios gerados pelo novo sistema, um sistema integrado, moderno e eficaz, que irá melhorar a fiscalização de carga e transporte nas rodovias brasileiras. Ok, então vamos às perguntas. Eu solicito aos presentes que se encaminhem à nossa assessoria, que vai recolher. Eu solicito que fale o nome e a organização. Ok? Vamos limitar, devido ao tempo, em 3 perguntas a critério da plateia, a escolha do palestrante que será questionado. Nelson, da revista Carga Pesada e Folha de Londrina. A Lei 13.103, ela deu um prazo de 6 meses para que o governo publicasse uma relação de estradas onde fosse possível o descanso dos caminhoneiros, né? E esse prazo venceu agora. E a informação que a gente teve de que a Polícia Rodoviária Federal não está fiscalizando essa lei. Queria confirmar e saber por quê. Maria Alice. Olha, o problema da lei é que justamente a penalidade do motorista, ele ia ser duplamente penalizado, porque se não tem aonde ele parar, porque infelizmente ainda não deu tempo para que o próprio DENIT e todas as outras questões fossem resolvidas com relação ao pátio. Então, como que nós iríamos colocar os nossos caminhões na beira da estrada, sem local adequado, sem segurança, causando talvez até um acidente grave. Então, infelizmente, a lei, ela não foi, ela veio para resolver um problema, mas a execução dela, ela tem que ter um prazo maior para que todos se adequem, para que a gente possa realmente fazê-la cumprir. Isso é uma discussão que ainda a Polícia Rodoviária, ela só é um órgão de execução. Quem vai realizar a infraestrutura e tal não somos nós. Nós só executamos a fiscalização. Agora, a gente vai fiscalizar quando tiver condições para que o motorista realmente seja fiscalizado. Ok, então eu entendo que está uma questão em aberto. Próximo.
Com você. Alô. Em relação aos PIAFs, a pesagem ela vai ser feita, ela vai ser pesada por eixo, tá? Não entendi bem a tua pergunta. A questão da distribuição da carga. Sim. Haverá sim o controle do peso por eixo, tá? E a gente vai fazer toda a verificação da tolerância. Se houver um excesso da tolerância, vai ter que ser tomadas todas as medidas administrativas. Então, isso aí está previsto sim no PIAF. Mais uma pergunta. Marcelo Perrupato, da Magna Planejamento. Eu ouvi aqui uma sugestão de que, eventualmente, esses postos de parada e descanso poderiam entrar no regime de concessão. Então, tentando me antecipar um pouco a essa proposta, queria saber se o Roberto teria condições de começar a fazer um levantamento, porque se isso passar para concessão, vai ser um serviço pago. Então, eu queria ter mais ou menos uma ideia de nesse posto padrão modelo, com um nível de ocupação de mais ou menos 50%, quanto que nós teríamos que cobrar de diária para o caminhoneiro para que ele pudesse sustentar a remuneração da concessionária. Se isso é possível de ser feito a nível já preliminar para se adiantar um pouco a proposta. Tá bem? Ok. Engenheiro Roberto. Alô? Alô, Marcelo, isso foi uma boa pergunta. O que acontece é o seguinte, quando nós fizemos as entrevistas dos caminhoneiros, nós tentamos descobrir se eles estariam dispostos a pagar pelos serviços com uma qualidade melhor. Isso é para estimular a iniciativa privada a participar. O governo, em alguns casos, não gasta nem dinheiro, ele só certifica e põe o totem. E a resposta que nós tivemos foi encorajadora. Eles disseram que sim, que estariam dispostos a pagar, e atualmente tem postos cobrando, por exemplo, o Sakamoto, na saída de São Paulo, ele cobra de 20 a 30 reais o pernoite e chegam a 450 carretas, às vezes 600. É muita gente, é muito grande. É um alívio também para a cidade, que as carretas não vão entrar. Então, isso dá uma perspectiva para o investidor entrar nesse mercado, e o governo tem várias alternativas, como na época que surgiu a concessão. Você pega uma rodovia que tem um tráfego alto, e aí é essa que vai ser a primeira, foi o caso da Dutra, da Ponte, e depois, as que estão até hoje são as que têm mais volume, e encoraja a pessoa a entrar e fazer essas empresas crescerem. O que eu vi nos Estados Unidos é algo de impressionante. Tinha uma família que... Uma família tinha um posto lá no estado do Texas, um posto, hoje você vai ver o país inteiro, tem uma rede enorme crescendo, e nem cobra pernoite, eles faturam pelos serviços de alimentação, combustível, que é muito importante. Então, eu vejo que é uma área que a concessão do poder seria mais... não dá acesso, garantir o acesso daquele empresário que está investindo. Nós vimos lá que em Porto Velho tinha gente querendo entrar e construir o posto, e com ideias firmes, né? Estavam tentando levantar. Se o governo, por exemplo, facilitar um financiamento pelo BNDES, o que for, vai atrair mais empresários para fazer essa nova área de negócio. Mas lembre-se que a instalação de um posto desse vai demandar suprimento de instalações de energia elétrica, de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, e isso acaba envolvendo algum outro tipo de prestador de serviço público. Então
não é simplesmente escolher um território onde você possa instalar um centro desse, porque quem for se instalar lá vai ter que demandar algumas coisas que tem outros fornecedores. Então, no fundo, o que eu estou pretendendo antever, na minha cabeça de planejar antes para errar menos, é se a gente tem condições de orientar, né, a rede de prestadores de serviços para eles entrarem nisso, para que a coisa se concretize. É um investimento bem adequado, né? Porque senão o camarada escolhe lá um pedacinho de terra em algum lugar, numa estrada próximo, num local próximo a uma rodovia, e fala, bom, eu quero instalar um posto de parada aqui. E depois ele não vai ter como levar energia elétrica, não vai ter como levar abastecimento de água, e aí como é que fica? Daí é que eu falei sobre o plano diretor. Quer dizer, o sujeito, existem postos que estão praticamente quase preparados para poderem operar, e que no investimento não seria tão alto. Então, pode fazer isso. Existem postos que não existem, e que é um problema sério para o tráfego na rodovia. Na 364, Vilhena é um exemplo. Aí caberia ao governo avaliar se vale a pena esses investimentos para dar outra condição para a rodovia, porque sem apoio não é usada. Ok. Bom, apesar de termos conversado um pouco menos, mas como começou um pouquinho mais tarde, então estamos encerrando, agradecemos a presença de todos, agradecemos ao palestrante, e eu passo a palavra à nossa mestre de cerimônias para dar andamento ao evento. Muito obrigado.